Professora Tatiana Mourão é referência em medicina de felinos e trouxe para o evento o tema imunomodulação e nutracêuticos na terapia de gatos imunossuprimidos. Professora, obrigado pela participação, obrigado por estar aqui conosco no Eu que stand da agradeço. Biocin. O quão novo é esse tema imunomodulação para os médicos veterinários e como ele pode contribuir para aprimorar, para aperfeiçoar os protocolos que hoje já são aplicados? Então, Leandro, é bastante novo. Quando a gente fala de nutracêuticos, para você ter uma ideia, essa terminologia, ela surgiu na medicina veterinária só em 1996, sendo que ela foi utilizada no Brasil a partir de 2014. Então, a gente está falando de uma terapia muito nova, né? Então, quando a gente fala de nutracêuticos, a gente está falando de nutrição associado à medicação, né? Então, na verdade, são compostos bioativos oriundos de alimentos que, na verdade, têm o objetivo de modular a resposta imune dos nossos pacientes, nas mais diversas condições, incluindo as situações de imunossupressão. Então, como é uma terapia muito nova, é um campo bastante promissor, é um campo bastante novo, mas a gente ainda tem bastante desafios porque existem muitos trabalhos em outras espécies e na medicina felina a gente está só no início. E como os gatos têm muitas particularidades metabólicas específicas, a gente não consegue fazer uma transposição muito assertiva do que acontece no cão, no que acontece no homem, se vai de fato acontecer nos gatos. Mas o que a gente sabe é que os nutracêuticos, eles trabalham a modulação direta do sistema imune em várias frentes. Tanto a imunidade inata, que é aquela imunidade que o indivíduo nasce com ela, quanto a imunidade adaptativa, que é a segunda linha de defesa do organismo, que é aquela quando o organismo está diante a situações em que ele vai ser desafiado, né? Então a gente tem e os nutracêuticos, que são vários, né? A gente tem os bióticos, que são os parabióticos, os probióticos, os prebióticos, os simbióticos. A gente tem os polissacarídeos, como as beta-glucanas. A gente tem vitaminas, minerais, aminoácidos, nucleotídeos. A gente tem os ácidos graxos. Então, a gente tem uma gama de produtos naturais, bioativos, que, na verdade, o objetivo não é substituir os tratamentos convencionais, e sim agir de uma forma sinérgica em pacientes que tenham um comprometimento do sistema imune. O objetivo do nutracêutico é regular a imunidade, ou seja, aquele paciente que tem uma imunidade comprometida, seja ela por uma doença crônica, uma doença aguda, seja por uma imunodeficiência, o objetivo é dar um auxílio, dar um suporte ao sistema imune para que ele possa ser regulado e dessa forma esse paciente conseguir ter um equilíbrio, uma manutenção no sistema imune desse paciente. Professor, um assunto também muito em alta que foi abordado é em relação ao eixo do intestino com a relação do intestino, da saúde intestinal com a saúde dos demais órgãos. Se fala muito do eixo intestino-cérebro em relação à condição de bem-estar do gato relacionada à saúde intestinal. Quais outras relações com outros órgãos do corpo existem com o intestino? Como o processo inflamatório intestinal interfere na saúde geral do indivíduo? Então, hoje a gente sabe que o intestino, ele além de ser um órgão digestivo, ele é um órgão neuroimunoendócrino. E ele é um órgão que tem uma relação bidirecional com praticamente todos os sistemas do organismo. E a gente tem que entender que ele é o órgão mais importante, ou maior órgão do sistema imunológico do organismo. 70% a 80% das células do sistema imune estão localizadas no intestino. Então, quando o intestino não tem saúde, significa que ele vai transmitir mensagens para os outros sistemas e isso vai impactar de forma negativa nesses sistemas. Então, a gente vai ter os eixos intestinais, a gente tem o eixo intestinal com o cérebro, a gente tem o eixo intestinal com o pulmão, o eixo intestinal com os rins, com o fígado, com o coração, com a pele, com o sistema endócrino, com a própria microbiota, que são as bactérias que povoam, que habitam o intestino e que são grandes responsáveis pela modulação desse sistema imune. Então, quando a gente usa os probióticos, né, o nosso objetivo é principalmente atingir esse microbioma, que na verdade o microbioma vão ser o conjunto do material genético dessas bactérias que estão dentro desse intestino e as suas relações com o hospedeiro, que no caso a gente está falando do gato. E dessa maneira, quando a gente faz essa modulação e melhora a saúde do intestino,
a gente vai ter uma modulação direta com os demais eixos. E quando a gente fala do cérebro, a gente sabe que alguns probióticos têm a capacidade de modular substâncias relacionadas à serotonina, a triptofano, ao sistema GABA, que são substâncias que agem diretamente no estresse. Então, quando a gente pensa no nosso paciente felino, que é um paciente muito facilmente estressável, então os probióticos eles podem contribuir através da saúde intestinal, impactando positivamente na saúde emocional desses animais. Qual é o nível de conhecimento geral dos profissionais hoje a esse respeito e como esse conhecimento tem sido aplicado nos protocolos do dia a dia da medicina veterinária? Então, essa é uma pergunta bastante complexa, porque os nutracêuticos, ao meu entender, ainda são muito mal interpretados. Né? As pessoas, quando a gente fala nutracêutico, as pessoas entendem que é um composto de vitaminas e que vão simplesmente fortificar o organismo. E as pessoas desconhecem, né, a ação dos simbióticos, que é justamente a ação cinética do probiótico, que são as bactérias benéficas ao organismo, junto com os prebióticos, que são os alimentos que essas bactérias benéficas vão utilizar, associado a vários outros constituintes que tem dentro dessa composição. Então, existe ainda um desconhecimento muito grande e, por conta disso, a gente acaba fazendo uma má aplicação do uso dos probióticos. A gente deixa de fazer a utilização em várias situações onde são pertinentes, então todos os processos inflamatórios crônicos, processos inflamatórios agudos, onde existe um desequilíbrio do sistema imune, um paciente que, por exemplo, precisa de uma resposta vacinal e ele não tem uma resposta boa vacinal, a gente pode ter uma atuação do probiótico. A gente pode ter a atuação do probiótico, por exemplo, num paciente oncológico que está fazendo uso de uma quimioterapia, num paciente que fez um tratamento com antibiótico terapia, e a gente sabe que o antibiótico é um grande causador de desbiose, e a desbiose nada mais é que o desequilíbrio dessa microbiota, dessas cepas bacterianas comensais do organismo, que são benéficas, e em contraponto aquelas bactérias patogênicas. Então, quando a gente tem um desequilíbrio, a gente vai ter o quê? Uma diminuição da ação das bactérias benéficas do organismo e, consequentemente, os probióticos, eles acabam fazendo o quê? Eles trabalham para regular, para modular, né, para competir com esses patógenos ruins e fazer com que essas cepas comensais benéficas possam povoar esse intestino de novo, e dessa maneira a gente consegue atingir um equilíbrio do intestino e, consequentemente, de todo o organismo. Então, eu acredito por ser um assunto muito novo, se a gente pensar que a gente está falando de 96, a palavra nutracêutico surgiu na veterinária, em 89 ela surgiu na medicina humana, mas ela só passou a ser utilizada na medicina veterinária no Brasil a partir de 2014. E só em 2019, que ela começou a configurar dentro de congressos, a gente está falando de um tema muito novo. Então, na verdade, os nutracêuticos hoje eu acho que eles representam uma área em franca expansão, mas que os veterinários precisam ainda conhecer de uma maneira um pouco mais aprofundada. Até porque, como eu disse inicialmente, a gente tem a medicina baseada em evidência, os trabalhos científicos, eles estão engatinhando. Não só na medicina veterinária canina, humana, na medicina humana, mas principalmente na medicina felina. Porque para a gente pensar que quando a gente fala da modulação intestinal como um eixo principal para poder ter um sistema imune adequado, a gente só foi conhecer a microbiota, o microbioma do intestino do gato a partir de 2013. Então, a gente está falando de menos de 12 anos de conhecimento da imunologia do intestino. Então, realmente, a gente, enquanto veterinário, sabe tão pouco quanto os pesquisadores, porque é um campo que está em franca expansão. Qual é o que a professora vê para um futuro breve em relação a esse avanço científico sobre essa área, sobre o estudo dos probióticos e da microbiota, especialmente em felinos? Olha, se a gente for fazer uma analogia, claro que, como eu comentei, eu não posso fazer uma comparação direta, né, das espécies humana e canina para os felinos, porque existem particularidades metabólicas, anatômicas, fisiológicas muito distintas, mas quando a gente pensa em tudo que já foi comprovado na medicina humana e o que já foi demonstrado também na medicina canina e que alguns trabalhos da medicina felina vêm apontando, a gente só tem
boas expectativas com relação ao uso dos probióticos nas mais diversas áreas dentro da medicina felina. Não só de pacientes imunossuprimidos, mas nessas diversas condições onde esse sistema imune precisa de um equilíbrio momentâneo, às vezes, como eu comentei, numa situação pós uma quimioterapia, pós uma resposta vacinal inadequada, pós um uso de um antibiótico. Então, eu acho que é um campo muito amplo que eu vejo com muito bons olhos. E eu acho que o que a gente precisa realmente é caminhar com as pesquisas e fazer o que a gente está fazendo aqui, né? Divulgar, falar sobre um assunto tão novo e por ser novo, ainda gerar um pouco de desconfiança, porque tudo que é novo, tudo que é desconhecido, a gente acaba tendo um certo medo, um certo receio, né? A partir do momento que a gente tem as comprovações, que a gente começa a ver as utilizações, a gente consegue ficar mais seguros. Mas, por exemplo, na minha prática, eu já venho fazendo uso há bastante tempo. E a gente vê clinicamente, laboratorialmente, né, de forma comportamental dos pacientes, uma resposta muito interessante. Os tutores também veem esse resultado? Exato. E quando eu falo isso, esse comportamental, eu digo muito pela resposta dos próprios responsáveis pelos animais, né? Porque a gente consegue, pela clínica, pelo exame físico do paciente e pelos exames complementares laboratoriais, de imagem, ter a certeza do benefício do nutracêutico. Mas a gente tem principalmente o feedback positivo daquele responsável, né? Que aqueles animais estão mais dispostos, que eles ganharam peso, que eles voltaram a se alimentar melhor, que aqueles processos desbióticos, que eles tinham desmotilidades importantes, ou diarreia, ou constipação, que isso se resolveu. Né, pacientes imunossuprimidos por quimioterapia ou por doenças virais que conseguem atingir um certo equilíbrio e diminuir o risco de infecções oportunistas. Então, tudo isso a gente vem vendo na prática. Só que a gente não pode se basear apenas na prática, a gente precisa ter o respaldo da medicina baseada em evidência. E é o que os pesquisadores vêm fazendo. Então, é um campo ainda que eu acredito que nos próximos anos vai ser muito explorado. Por exemplo, a gente pensa no Congresso, né? Eu pontuei pelo menos em 4 palestras diferentes que o assunto não foi nutracêuticos, não foi imunomodulação, mas que foi falado de fibras, que foi falado de probióticos, que foi falado de prebióticos, que foi falado de microbiose, microbioma, microbiota, disbiose. Então, é um assunto em voga, é um assunto que está na boca da medicina mais moderna, veterinária, mas ainda faltando um refinamento de estudos. O Cat Congress aqui é um evento que sempre traz muito assuntos em voga, Exato. Novidades. E o público que esteve presente na sua palestra, a gente viu que deu bastante público e muita gente interessada nesse assunto, né? Como é que a senhora avalia a entrada desse tema em congressos como o Cat Congress? Eu realmente, eu te confesso que eu fiquei bastante surpresa, né, com o tema, porque quando a gente pensa exatamente na medicina baseada em evidência, a gente tem trabalhos, mas a gente não tem tantos dados como a gente tem, por exemplo, na medicina humana. E quando a gente vem para um congresso como o Cat Congress, que é um congresso muito pautado na ciência, muito pautado no que realmente tem de comprovação, de consensos, de diretrizes, realmente é um tema que ele foi muito desafiador, mas ele ao mesmo tempo foi muito bem recebido, tanto pela organização do evento, como aparentemente pelo público presente, pelo pouco que eu conversei, né, logo após a palestra. Então, realmente, o que eu entendo é que a medicina felina, ela vem vendo o crescimento dos nutracêuticos com bons olhos e vem abrindo espaço para essa área, mesmo ainda a gente sabendo que a gente tem muita ciência ainda em construção. Então, isso é um fator muito positivo, porque a gente está falando de um congresso, e eu acho que, ao meu ver, o Cat Congress hoje é um dos congressos mais científicos que a gente tem na medicina felina no país, né? E ele já está na sua 9ª edição, e eu participei praticamente de todos eles, e a gente sempre vê, né, sempre temas inovadores, sempre temas realmente que estão em voga, mesmo ainda quando eles estão em processo de construção. Haja vista que a gente teve outras palestras sobre os bióticos, né? A gente teve palestras sobre diarreias, onde se falou também do uso dos probióticos. Então, a gente percebe que mesmo em temas que foram apresentados
relacionados em outras palestras que não tinham o tema como foco, ainda assim, em algum momento da palestra, houve o gancho para se falar de nutracêutico, de alguma maneira. Ou seja, mostrando que a terapia convencional, que já é bem estabelecida na literatura, ela está dando espaço para que a gente possa trabalhar de uma maneira sinérgica com os nutracêuticos. Professora, só para encerrar, a gente sabe que tem pouca informação ainda a respeito, né? Mas também tem desinformação. Exato. O que a gente pode apontar como as principais desinformações, os principais mitos em torno do uso de probióticos? Eu acredito que um dos mitos, eu acho que é o que eu comentei, né? As pessoas olham para essa bisnaga e acreditam que isso é um suplemento vitamínico, que é para tratar, para fazer o animal simplesmente comer melhor, para fazer o animal ganhar peso, e esquece que, na verdade, existem inúmeros componentes ali que trabalham em várias frentes diferentes. Há uma sinergia. Há uma sinergia. Então, a gente trabalha o campo da hematopoiese, a gente trabalha o campo da formação das hemácias. Quando a gente fala do ferro, por exemplo, a gente trabalha o campo do microbioma, quando a gente fala do simbiótico, né, que é o prebiótico associado ao probiótico. Quando a gente fala da beta-glucana, que tem relação direta com a imunidade, né? Como a gente fala dos antioxidantes, os cofatores enzimáticos e antioxidantes, quando a gente fala dos minerais. Então, o que eu entendo é que os nutracêuticos ainda estão sendo vistos como uma peça única, como se fosse uma suplementação vitamínica. E sendo que as vitaminas são, sim, nutracêuticos, mas não é somente, entre aspas, as vitaminas, né? Existe um conjunto, né, de substâncias que vão agir em várias frentes. Então, o que eu acho é que realmente o mito, na verdade, é porque as pessoas ainda desconhecem o que é um polissacarídeo, né? O que é uma beta-glucana, o que é um probiótico, um prebiótico, um simbiótico, um pós-biótico, um parabiótico, porque são muitos bióticos. Então, é uma terminologia muito nova, e não é só nova na veterinária, na medicina humana também é nova. Né? Então, a gente percebe que não é só a medicina veterinária que não está conseguindo absorver bem. A gente percebe que os próprios médicos, quando a gente conversa com os médicos, alguns deles desconhecem, né? Que são aqueles médicos extremamente alopatas, e eu me encaixo nisso, porque eu sou muito alopata, mas que a gente, às vezes, deixa de experimentar algo diferente da rotina, daquilo que está realmente pautado no convencional, por desconhecimento. Então, eu acho que o mito é esse, é a gente simplesmente ainda desconhecer os benefícios do nutracêutico. E os benefícios, eles são inúmeros. Né? Na palestra eu mostrei um slide que eu listei pelo menos 10 ações moduladoras do sistema imune local, do sistema imune sistêmico, da ação direta no intestino, várias frentes no intestino, ação na imunidade inata, que é aquela que o indivíduo nasce, na imunidade adaptativa, que é aquela que ele realmente vai segurar os processos infecciosos, inflamatórios, neoplásicos. Então, a gente só tem benefícios. Então, assim, qual é a contraindicação? Nenhuma. Né? A gente não percebe contraindicação. Por quê? Porque quando a gente fala de nutracêutico, a gente não está pensando em imunossuprimir um paciente. A gente está pensando ou promover uma imunoestimulação ou uma imunorregulação. E aí, a imunoestimulação, a gente precisa saber em que casos utilizar. Então, como eu falei, aquele paciente que realmente está com o sistema imune debilitado. Agora, quando a gente pensa na imunorregulação, eu quero promover o equilíbrio do sistema imune. Então, quando a gente pensa em doenças inflamatórias gerais, como, por exemplo, uma doença renal crônica, ela é um processo inflamatório para a vida inteira do paciente. Então, ele vai se beneficiar do uso de um nutracêutico? Com certeza, para a gente manter a regulação daquele sistema imune, para a gente minimizar, abrandar, atenuar a resposta inflamatória. E isso vale para todas as outras doenças inflamatórias de cunho sistêmico e principalmente de condições crônicas. Então, ele não é limitado a um caso em específico. E eu comentei, quando a gente fala de imunossupressão, os veterinários ainda pensam, os retrovírus, é só FIV e FeLV que causa imunossupressão. E não. Né? As doenças inflamatórias agudas e crônicas causam imunossupressão, a desnutrição causa imunossupressão, a rinotraqueite, a poleucopenia felina, a PIF, né? A FIV, a FeLV, não um paciente desnutrido, um paciente caquético, um paciente oncológico. Quando a gente fala do estresse,
gato quando ele se estressa, por exemplo, na ida ao veterinário? Então, o estresse, a gente pode sim beneficiar esse paciente, igual como eu falei, porque se eu trabalho o eixo intestinal-cérebro, eu vou acabar tendo benefício, né, dessa modulação do estresse para esse indivíduo. Então, a gente trabalha várias frentes, não só a frente médica, física, mas também a comportamental. Então, o assunto é muito amplo, né? É muito amplo. A gente poderia fazer um congresso só de modulação, porque é um tema ainda muito a ser explorado. E assim, cada item dentro dessa bisnaga mereceria 40, 50 minutos de uma palestra para falar sobre prebiótico, para falar das vitaminas, para falar dos minerais, para falar dos nucleotídeos. Ou seja, cada componente caberia uma palestra. Porque é muito amplo, é muito assunto para pouco tempo. E por isso que eu acho que o veterinário precisa realmente se dar a oportunidade de conhecer, né? E de ler, de entender o que é um nutracêutico e de conhecer os componentes e entender a atuação de cada um deles. Obrigado, professora, pela sua contribuição. Tenho Imagina, certeza eu que agradeço. Que tanto os congressistas aqui do Cat Congress quanto os alunos da TriCats vão aproveitar muito o conteúdo da sua palestra. Obrigada, eu que agradeço mais uma vez o convite.